Foram aí 9 minutos de oração. Deixa eu te perguntar uma coisa. Foi cansativo para você? Foi cansativo aí essa oração de 9 minutos? Sabe, eu tenho percebido, irmãos, que a gente tem dificuldade muitas vezes de ouvir o outro. A gente quer ser ouvido, mas às vezes a gente tem dificuldade de ouvir o outro. Sabe, às vezes a gente tem dificuldade de passar tempo em oração. Deixa eu te perguntar, quanto tempo você passa orando? Quanto tempo você passa ali falando com Deus? Isso é uma pergunta interessante, tá? Vale a pena você refletir sobre isso aí. Mas vamos ao estudo da palavra de Deus. Já oramos pedindo que Deus nos dirigisse com o seu Santo Espírito, não é? E aí a gente vai compartilhando aqui algumas questões, por exemplo, o título. O título de hoje é O que move a verdadeira entrega. Nós vamos descobrir aqui o que move, o que motiva a verdadeira entrega. Mas antes vamos compartilhar aqui aquela frase assim, ó, duas frases, né? Nós temos aqui no começo, quem tem um livro já viu as frases. Compartilhe essas frases nas suas redes sociais. Compartilhe essa frase lá no Twitter. Isso é importante, tá? Olha, Deus é que deve ser o objeto exclusivo de nossos pensamentos e adoração. Objeto exclusivo dos nossos pensamentos e adoração. Uma frase da serva do Senhor, Ellen White. E também temos outra frase aqui do C.S. Lewis, ok? Ele diz assim: não seremos capazes de adorar a Deus nas ocasiões mais sublimes se não tivermos adquirido o hábito de adorá-lo nas mais simples. Eita, meus irmãos, essa aqui eu quero dar um destaque. Eu quero dar um destaque. O que é o simples? O simples é o corriqueiro, ok? Então nós não seremos capazes de adorar a Deus nas ocasiões mais sublimes se não tivermos adquirido o hábito de adorá-lo nas mais simples, ok? Então, ó, em nome de Jesus, persevere. Temos agora 35 aparelhos conectados. Louvado seja o nome do Senhor. Mais algumas pessoas conectadas também no YouTube. E é isso, certo? Tem alguém comentando aqui que esse tipo de oração, né? Eu perguntando aqui, algumas pessoas responderam que não foi cansativa a oração, né? Apesar de que eu já fui criticado, viu, gente? Já fui criticado, alguém disse assim para mim. Para mim não, né? Eu fiquei sabendo aí. Tem uns passarinhos que às vezes cantam e a gente escuta o canto dos passarinhos, dizendo assim, mas rapaz, esse pastor demora muito na oração. Principalmente quando a gente faz aquela oração um pouco mais longa, pensando ali nos móveis do santuário, né? Tem gente até que critica esse tipo de oração, esse modelo de oração. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, não há problema algum, tá? Não há problema. É uma oração com sumário, que ajuda você a lembrar de pedir perdão pelos pecados, de agradecer a Deus por sua misericórdia e graça, por ter sido lavado pelo sangue do Cordeiro. É uma maneira de agradecer a Deus e pedir a Ele que supra suas necessidades, não é? O Espírito Santo. Se você perceber, quando eu oro, eu geralmente uso essa ordem para eu não esquecer de nada. Nada de vital, assim, nada de importante. Você já percebeu? Eu oro, sempre quando eu oro, especialmente essa oração das 6 horas, sempre eu oro, eu peço perdão pelos pecados, depois eu agradeço pela graça, pela misericórdia de Deus, pelo perdão, né? Depois eu falo sobre necessidades, depois eu falo sobre o derramamento do Espírito Santo, depois eu intercedo por cada pedido, não é? Cada agradecimento ali, enfim, e depois eu peço a presença de Deus, né? Enfim, é mais ou menos nessa linha aí, tá? É interessante, não há problema nenhum, é uma oração com sumário, o conteúdo da oração é você que vai colocar, né? Então, só para você não esquecer, é uma maneira ali de você
ter uma referência, para você não ficar ali, eita, ó, esqueci de pedir perdão, eita, esqueci de pedir o pão de cada dia, o pão nosso de cada dia, né? As minhas necessidades. Ah, esqueci de pedir pelo Espírito Santo. Ah, esqueci de interceder pelas outras pessoas. Fiz uma oração egoísta, focada em mim. Entendeu? Então, principalmente quando eu fazia essa oração assim um pouco mais longa, aí o pessoal, nossa, mas o pastor demora demais orando. Eu fico pensando assim, rapaz, é porque não tem costume de orar. E sabe por que eu penso isso? Porque eu lembro de um grande evangelista chamado Itaí. Ele orava muito, muito mesmo conosco. Ele pedia que a gente fosse para a igreja. A gente tinha que chegar lá na igreja de 5 horas, viu, gente? A gente ia para a igreja às 5 horas. Estávamos fazendo um evangelismo Caleb e era esse o horário de encontro lá. E ele dizia, olha, eu vou colocar meu celular aqui para despertar, e quando meu celular despertar, aí é porque vocês devem encerrar a oração. E então, geralmente, esse celular ele despertava às 6 horas, 6h10, 6h15, e ali nós ficávamos em oração, viu? E eu lembro que nos primeiros dias, olha, mas eu senti uma raiva dele, viu? Eu dizia, mas rapaz, esse camarada não tem piedade não, e a oração era de joelhos. E aí depois refletindo, né, olhando para trás, eu ficava pensando, eu que estava acostumado a orar ali 2, 3 minutos no dia inteiro, agora eu estou aprendendo a orar 1 hora, 1 hora e 10 minutos, 15 minutos, pelo menos 1 hora por dia, né? Eu digo, rapaz, eu tenho muito a agradecer ao querido irmão Itaí. E eu vou dizer, oração não é só quando você se ajoelha e fica ali, grandioso Deus, querido Pai, louvado seja o teu nome, Rei do Universo, Senhor dos... Não. No seu dia a dia, ali, ó, lavando o prato, varrendo a casa, no trabalho, no estudo, né? Lá na escola, na faculdade, enfim, você pode falar com Deus. E eu tenho vivido essa experiência, certo? Como é maravilhoso você estar, Senhor, me ajuda aqui, tá? O tempo todo ele está do seu lado. Não se esqueça, ele está do seu lado. Então, se ele está do seu lado, você pode conversar com ele a qualquer hora sobre qualquer assunto, né? Você pode pedir ajuda a ele, e eu digo, você deve pedir ajuda a ele, certo? Isso é, isso é maravilhoso. Então, queridos, pense nisso. Não seremos capazes de adorar a Deus nas ocasiões mais sublimes se não tivermos adquirido o hábito de adorá-lo nas mais simples. Ok? Deus te abençoe. Deus te ajude nesse sentido aí. E o livro de hoje conta a história, uma história de missão global, né? Onde 22 pessoas estavam ali reunidas no local para juntos buscar a Deus, orar e serem inspirados para continuarem a missão. Só que, na verdade, deveriam ser 23 pessoas. Onde estava a 23ª pessoa? Bem, eles estavam trabalhando num lugar onde havia extremismo religioso e vale salientar que era uma denominação religiosa não cristã. E aí, esse 23º obreiro de Deus estava num lugar onde ficaram sabendo, os fundamentalistas ali, os extremistas, eles ficaram sabendo quem era ele, onde ele trabalhava. E eles encontraram esse rapaz e bateram muito nele. De tal maneira que ele estava agora na UTI, com alguns ossos quebrados e precisando de muitos pontos, dezenas de pontos, para ter a sua saúde restituída. E o líder local ali, da missão global, ele foi visitar esse rapaz e percebeu que a fé dele não tinha se abalado em nenhum momento. Mas ele estava preocupado com as 17 pessoas que ele estava estudando a Bíblia com elas, certo? Ele estava preocupado, perguntando assim várias vezes, quem vai continuar esse trabalho?
quem vai continuar esse trabalho? E aí, naquela reunião, na manhã seguinte, um jovem vestido com uma velha camisa verde, né? Verde que significa esperança, né? Ele se dispôs, ele disse, eu vou. Inclusive é o tema jovem do ano, não é? Eu vou, certo? E foi muito interessante, porque o pastor ali, o líder mundial, né? O diretor mundial da Missão Global, ele chegou para aquele jovem, o jovem estava se organizando para ir para a missão, uma velha bicicleta, e ele estava ajeitando ali uma caixa de papelão ali na bicicleta. E o pastor, o nome do pastor é Michael Ryan. E aí o pastor Ryan chegou para ele e disse assim, eu imagino que você está se preparando aí, mas que você ainda vai em casa buscar alguma coisa para poder enfrentar a missão. E aquele jovem disse, não, pastor, isso aqui é tudo que eu tenho. Perceba, uma velha camisa verde, uma bicicleta velha, sapatos furados, uma caixa de papelão. Ele disse, isso é tudo que eu tenho. E ele estava disposto a ir para a missão. Queridos, o pastor disse para ele, olha, eu estarei orando por você. E eu estarei torcendo pela sua segurança e pelo seu sucesso. E aquele jovem disse uma frase que vale a pena você memorizar. E vale a pena você compartilhar nas suas redes sociais. Aquele jovem disse assim, pastor, devo sempre ter em mente que o Senhor não me pediu para ter sucesso. Ele me pediu para ser fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Um jovem especial. O autor aqui comenta, ali estava um jovem com uma velha camisa desbotada e com uma Bíblia bem marcada, se dirigindo para um lugar que mais se parecia com uma cova de leões. Ele estava a segundos de partir com sua velha e gasta bicicleta por muitos quilômetros, com sapatos que tinham buracos em 2 dedos, para levar o nome do precioso Senhor Jesus. Será que temos alguma coisa a aprender com esse jovem? Sabe, o autor nos diz aqui que adoração, esse é o tema do livro de Daniel. E não só do livro de Daniel, mas de toda a Bíblia. E ele compartilha conosco aqui, o pastor Josanã Alves, ele compartilha conosco 2 histórias. As 2 histórias muito conhecidas, mas eu queria trazer para vocês aqui alguns elementos de destaque, tá? Quem sabe até alguma coisa nova que você não tinha prestado atenção. Bem, primeira coisa, a história de Ana. Primeira história, não é? A história de Ana. Sabe, Ana, ela era provocada por sua, entre aspas, rival, Penina. Naquele tempo, infelizmente, havia uma cultura, ainda hoje existe, onde o homem pode ter mais de uma mulher desde que possa a sustentar e possa prover para elas, vamos dizer assim, um tratamento igualitário. E então, Penina, ela tinha muitos filhos. E Ana era estéril, ela não podia ter filhos. E o que é que acontece? Eu disse muitos, mas talvez o termo mais apropriado para Penina seria vários, alguns filhos, né? E, sabe, Penina, ela provocava, de acordo com 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 6, diz que Penina a provocava excessivamente para a irritar. Interessante é que esse termo, excessivamente, não é comum na Bíblia. Isso nos faz concluir que a palavra foi cuidadosamente escolhida para nos dar a ideia exata do sofrimento de Ana. E sabe, esse sofrimento levava Ana a chorar e a não comer nada
de acordo com o que está escrito no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 7, ou seja, no verso seguinte. Queridos, Ana estava sofrendo demais. Mas o fato é que ela tinha um Deus que ela tinha certeza que podia fazer todas as coisas. Ela era uma adoradora do Senhor. E vale dizer que uma mulher que não tinha filhos naquela época, ela era considerada como castigada por Deus, amaldiçoada por Deus. Porque os filhos eram presente, ainda hoje nós chamamos assim, a própria palavra de Deus diz que os nossos filhos são a herança do Senhor. Então, uma mulher que não podia ter filhos, ela não estava recebendo a graça de Deus sobre sua vida. Era assim que era colocado na época, era esse o pensamento, era uma desonra, ok? E ainda mais a sua rival, entre aspas, ela ficava ali, ó, perturbando, importunando, provocando excessivamente. Era direto, certo? Ei, filhos, imagina ela, né? Eu estou colocando aqui a imaginação, a criatividade à tona. Imagina ela. Ei, ó, tô com os meus filhos aqui. Cadê teus filhos? Deus não te deu não, teus filhos? Cadê? Aqui, ó, meus filhos. Acho que os filhos iam lá. Mamãe, sua bênção. Ela olhava para a outra e dizia, Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe. Acho que ela falava bem alto para a outra ouvir. Estou usando a imaginação aqui, não é? Então, Ana, ela resolveu fazer um pacto com Deus. Ela disse, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou dedicar esse filho ao Senhor. E então, ela fez exatamente isso. Em resposta, ela teve do líder religioso Eli, líder espiritual, ela disse, olha, que Deus conceda aquilo que você está pedindo. Que Deus te conceda. E de fato Deus concedeu um filho chamado Samuel. Um homem extraordinário ele se tornou. Mas quando ele ainda era pequeno, né? Quando ele ainda era pequeno, nós temos aqui... permitam-me. Deixa eu ver se eu consigo aqui achar o trecho exatamente. Pronto, aqui. Ela foi à casa do Senhor, levou seu pequeno filho ao sacerdote Eli e disse, era por este menino que eu orava e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também o entrego ao Senhor por todos os dias que viver. Será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram o Senhor. Isso está no livro de Samuel, primeiro livro, capítulo 1, versículos 27 e 28. Então Samuel ainda era pequeno. Veja, ela não espera Samuel se tornar um jovem. Ainda pequeno, ela diz, eu vou dedicar ao Senhor. Você está entendendo? E eu fico impressionado com essa mãe e também com Samuel, com esse filho. Deixa eu te dizer uma coisa, você tem coragem de dedicar o seu filho ao Senhor? Você teria coragem de fazer o que Ana fez? Teria coragem? Olha, o que eu estou te pedindo aqui, o que Deus está te pedindo, o que o Espírito Santo está pedindo para você, não é para que você chegue lá na igreja, converse com o pastor e diga, olha, a partir de agora ele vai ser o seu pastor auxiliar, a sua pastorinha auxiliar. Não. Mas o que Deus está pedindo é, dedique o seu filho, dedique a sua filha ao Senhor. Os consagre ao Senhor. Ensine-os o caminho em que eles devem andar. Faça o culto familiar. Você entendeu? E então os seus filhos, eles saberão o que fazer. Eles terão uma influência positiva. Só que a melhor maneira de ensinar, não se esqueça. E nós já chegamos no tempo e ainda falta falar mais algumas coisas.
Fica comigo aí mais uns 5 minutinhos. Vai dar certo. Então, ensine, mostre aos seus filhos. E a melhor maneira de ensinar é através do exemplo. Se você não for um servo de Deus, se você não for uma serva de Deus, seus filhos não vão aprender a ser servos de Deus. Eles olham muito para nós. Eu chego para minha filha e digo assim: filha, você já leu a meditação? Ela diz assim: e o senhor já fez a sua? Olha só a pergunta. Eu digo: já, e tá gravado no YouTube, viu? Se você quiser, é só assistir lá. Certo? Agora imagina se eu dissesse assim: filha, lembre de fazer a meditação. E quando ela perguntasse assim: o senhor já fez a sua, papai? Eu dissesse: não, filha, ainda não fiz a minha. Ok? Isso é muito interessante, muito importante a gente levar em conta. A segunda história aqui é a história de Abraão, que também tinha um filho prometido por Deus, certo? E assim como Ana, Abraão desejava a chegada desse filho com todas as forças do seu ser. Lá em Gênesis capítulo 22, versículo 2, Deus faz um pedido que no mínimo pode ser descrito como difícil. Pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Gênesis capítulo 22, versículo 2. É onde está situado esse texto. Perceba que Deus maltrata, não é Abraão? Ele maltrata, olha, pegue seu filho, seu único filho, Isaque, a quem amas. Veja, Isaque não era o único filho de Abraão. Também tinha Ismael, lembra? Ismael, que foi quando Abraão estava tentando ajudar Deus a cumprir sua promessa. Não é assim que funciona, a gente tem que esperar no Senhor. Mas enfim, não temos tempo para desenvolver muito isso. O fato é que quando Deus diz seu único filho, é porque Deus tinha prometido para Abraão um filho. Era o filho da promessa, Isaque. Ok? E então, logo esse filho, o filho da promessa, então Deus pede para oferecer em holocausto. Uma informação importante: o tempo em que ele recebeu essa ordem, Abraão estava com 120 anos. Ou seja, se Abraão teve Isaque, foi pai de Isaque com 100 anos, Isaque tinha 20 anos. Olha, um jovem ali, ó, com toda a força, com todo o vigor, a alegria da casa. E o espírito de profecia diz no livro Patriarcas e Profetas que pareceu-lhe uma terrível impossibilidade. Pois é. Vale dizer também que a oferta de holocaustos, ela envolvia o ato de cortar a garganta do animal, cortá-lo em pedaços e depois queimá-lo no altar. Era exatamente isso o que Deus estava pedindo para que Abraão fizesse com seu filho. Você consegue imaginar? Aí volto a dizer, Deus não está pedindo para você fazer isso com seu filho. Assim como ele não fez isso com Abraão. Ou seja, ele não deixou que Abraão fizesse isso. Abraão resolveu fazer e foi até o fim. Nós conhecemos a história. Mas Deus disse, tá bom, Abraão, eu estou vendo que você é um homem de fé. Eu estou vendo que você escolheu me adorar. Lembre-se, adoração. Ana entregou seu filho porque ela amava a Deus, porque ela adorava a Deus. Abraão entregou seu filho porque ele adorava a Deus. Então eu convido você a entregar também o seu filho nas mãos de Deus. Eu convido você a entregar o seu marido nas mãos de Deus. Eu convido você a entregar a sua esposa nas mãos de Deus. Eu convido você a entregar a sua vida nas mãos de Deus, porque eu adoro. E para fechar aqui, já foram os 5 minutos que eu pedi para vocês. Agora, eu queria ler um último parágrafo aqui do livro. Algumas vezes na vida cristã pensamos assim: tenho que deixar de comer isso, de que tanto gosto, só porque faz mal? Mas quando entendemos a adoração, passamos a pensar assim:
Vou me alimentar da maneira que agrada a Deus, pois quero que o meu corpo esteja completamente disponível para a adoração ao meu Deus. Em vez de pensar, só tenho a parte da noite livre e ainda tenho que sair para dar estudos bíblicos para as pessoas, pensemos assim: vou usar os meus dons o máximo possível para adorar ao meu Deus e ser usado por Ele na salvação de pessoas. Não iremos pensar, vou ter que entregar dinheiro à igreja, mas sim, vou adorar a Deus com os recursos financeiros que Ele colocou em minhas mãos. Então o convite de hoje é: adore ao Senhor. Adore ao Senhor. E sabe o que é adorar ao Senhor? É amá-lo com todas as tuas forças, com tudo que você tem. É se dedicar completamente a Ele. É sentir prazer em estar em sua presença, estudar a sua palavra, falar com Ele através da oração. Isso é adoração. Porque olha, o maior amor do universo, ele foi demonstrado na cruz do Calvário. Ele morreu por mim e por você. E a pergunta é: o que você tem feito em troca de tamanho amor, de tamanho sacrifício? Lembre-se, adoração é amar a Deus sobre tudo e sobre todos. É esse o desejo do seu coração? Então ore comigo neste momento. Querido Papai do céu, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia, 8º dia de jornada. E nós queremos perseverar até a volta do Senhor Jesus. Porque os 21 dias passarão, mas nós continuamos aqui, vivendo o simples, vivendo o costumeiro, vivendo o ordinário, para então vivermos o incomum, o extraordinário. Nós queremos te adorar dia a dia, para então te adorar na eternidade. Nós queremos te adorar nos momentos mais singelos, para então te adorar nos momentos mais sublimes. Nos ajuda, Senhor, a aprender mais sobre o teu amor e, em resposta, te amar sobre tudo e sobre todos. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Tenha um excelente dia na presença do Senhor. Tchau, tchau.